Quando a gente vai elaborar qualquer tipo de formulário, seja um formulário de pesquisa ou um formulário que é uma avaliação, é importante a gente pensar e planejar nos tipos de perguntas que terão esse formulário. Então, preparei aqui uma apresentação falando sobre os tipos de perguntas mais comuns. Não se restringe a isso, pesquise outras fontes, tá? Mas eu trouxe aqui alguns que eu considero os principais. Então, dentro de um formulário, a gente pode ter dois tipos de perguntas, tá? São as perguntas de resposta fechada e as perguntas de resposta aberta. As perguntas de resposta fechada são aquelas que já têm as suas respostas pré-definidas. Então, são opções que quem está respondendo vai selecionar. Ela não fica aberta para você digitar. Dentre as perguntas de resposta fechada mais comuns, nós temos a de múltipla escolha, onde você tem uma questão e a pessoa que está respondendo pode marcar várias opções nas respostas. Nós temos também a dicotômica, que é uma pergunta onde a pessoa tem apenas duas alternativas. E dentre essas duas, ele vai escolher uma ou outra, e sempre uma contradizendo a outra. São as conhecidas perguntas de sim ou não, verdadeiro ou falso. E nós temos as perguntas de resposta única. Diferente da múltipla escolha, que foi a primeira mostrada aqui, o primeiro exemplo mostrado, a de resposta única você tem diversas opções, mas pode assinalar apenas uma dessas informações. É importante frisar muito bem que as perguntas de resposta fechada, elas são mais fáceis de quantificar. Então a gente consegue pegar os resultados das pesquisas, colocar no Excel, montar um gráfico de uma forma bem simples. Já as perguntas abertas, de resposta aberta, não, porque elas são de livre interpretação. Vai ser um espaço, um campo, onde a pessoa vai poder digitar a resposta para aquela sua pergunta. Como é esse exemplo? A vantagem desse tipo de pergunta é que você pode aprofundar em um assunto, enquanto as perguntas de respostas fechadas, onde já tem pré-definidas respostas, são mais superficiais. Então, quando você estiver montando o seu formulário, a sua pesquisa, a sua avaliação, pense muito bem qual tipo de resposta você quer da pessoa que está respondendo. Qual o tipo de informação você deseja? Qual o insight você quer retirar daquelas perguntas? Para daí então escolher os tipos de pergunta que você vai colocar.